Hoje trago-vos mais um vídeo de 6 em 6. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje venho falar-vos dos últimos 6 filmes que vi nestes últimos tempos. Para quem não sabe, esta é a nova rubrica sobre cinema aqui no canal. É a rubrica onde eu vos falo sobre os últimos filmes que andei a ver. E neste caso são efetivamente os últimos 6 filmes que eu andei a ver, porque a lista já terminou. Eu andei a fazer assim alguns 6 ou 6 de repente, porque nas férias acabei por ver alguns filmes e portanto tinha alguns filmes em atraso para vos falar. E efetivamente este é o 6 ou 6 mais atual dos últimos filmes que eu vi mesmo. E por isso, bora lá começar antes que isto fique muito grande. Então vamos começar por falar-vos do filme Like Father. Like Father é um filme original da Netflix que conta então com uma atriz bastante conhecida da nossa praça, que é a Kristen Bell. Para quem não conhece, ela faz neste momento a série The Good Place, mas também participava, eu acho que é a maior participação dela, na série Veronica Mars, e foi aí que eu também a conheci e eu adorava essa série Veronica Mars. E o Like Father é um filme original da Netflix e quando saiu eu ouvi falar muito bem dele e decidi então também ver, porque queria ver algo mais leve e divertido. E basicamente este filme conta-nos a história de uma rapariga que trabalha e ambiciona subir então na carreira e por isso trabalha muito e trabalha até demais, e que no momento em que o filme começa ela está prestes a casar e basicamente o que acontece é que ela, no dia do casamento, o namorado decide então abandoná-la no altar porque já está farto dela, está farto que ela só se dedica ao trabalho e está farta que tudo aconteça em volta do trabalho. Mas no dia do casamento o pai dela regressa e faz-lhe uma visita inesperada e ela fica então bastante triste, não só porque o casamento acabou, mas também porque o seu pai aparece no casamento, pai dela que ela já não via desde criança. O que acontece é que a mãe dela morreu há pouco tempo, ela vê então o seu casamento falhar, vê o pai regressar e fica bastante desorientada na vida. E o que acontece é que nessa noite em que ela é abandonada no altar, ela e o seu pai decidem então ir tomar um copo e embebedam-se. E decidem então fazer as malas e ir para a viagem de lua de mel que ela tinha comprado, né, com o seu namorado, e fazer um cruzeiro. E basicamente o que acontece é que ela no cruzeiro vai ter que conviver com o seu pai, vai ter que falar com o seu pai e vai ter então que desfrutar da viagem com ele e perceber que efetivamente ele fez más escolhas na vida, mas que agora quer realmente reconquistar a sua filha e ter uma relação pai e filha que nunca tiveram. É um filme divertido, é um filme que, apesar de abordar um tema pesado como este, que é o reencontro entre um pai e uma filha que já não se vê há algum tempo, é um filme que acaba por ser leve e divertido. É um filme que não é uma novidade em termos de história no cinema. Esta é uma história bastante clichê e bastante badalada na história de cinema, mas que é um bom momento de relaxamento e de um bom momento para ver um filme leve, divertido, mas que também tem um lado quê e um seu lado mais triste e também um lado mais de lição de moral. E por isso é um filme que eu recomendo, apesar de não ser, claro, o melhor filme do mundo. Depois eu vi Zoe, que é uma produção Amazon. Para quem não sabe, a Amazon agora também tem uma espécie de Netflix, uma rede de streaming, vamos dizer assim, onde também produz filmes e séries. E o Zoe é então a sua última, vamos dizer assim, criação. E basicamente o filme conta-nos a história de um mundo futurístico também, onde as relações são monitorizadas e onde nós, se quisermos ter uma relação, poderemos então dirigir-nos a uma empresa que vai fazer com que eles encontrem ou eles vejam se a pessoa com a qual nós namoramos ou casamos ou etc. É efetivamente a melhor pessoa para nós. E onde também, supostamente no futuro, as empresas irão criar pessoas, robôs, destinados efetivamente a gostar de nós e viver a nossa função. E portanto no futuro não estaremos sozinhos porque existirão estas pessoas que irão ser criadas para estar connosco. E o que acontece é que o filme vai se passar então numa dessas empresas e vamos acompanhar então a criação de alguns robôs, principalmente de um robô que vai então influenciar a história de amor entre dois funcionários dessa empresa, que são um humano e uma robô, que ela não sabe que é robô, mas que é robô. E que vão se então apaixonar e perceber que, apesar de serem robôs, eles também podem, e como são criados com sentimentos e com pensamentos, que
também se podem apaixonar. E é um filme diferente, é um filme que tem alguns pontos muito interessantes, principalmente em termos de história e em termos de previsões de futuro e em termos de ideologia, vamos dizer assim, mas que é um filme que eu acho que peca pela sua execução, vamos dizer assim. Acho que é um filme que tem algumas falhas em termos de enredo e algumas falhas em termos de interpretações, apesar de ter um elenco bastante interessante, mas que eu acho que poderia ter sido muito mais bem aproveitado e muito mais bem executada a coisa. De resto, acho que é um filme muito bonito visualmente, é um filme muito interessante pela sua parte ideológica e, portanto, é um filme que eu também recomendo que vejam. I Feel Pretty. Esta é uma das comédias que estreou no verão, cá em Portugal, e que tem andado assim, e que andou assim um bocadinho nas bocas do mundo, porque este filme conta-nos a história de uma rapariga que é normal, vamos dizer assim, ela não é a pessoa mais magra do mundo, mas também não é a pessoa mais gorda do mundo, e portanto é uma pessoa normal, mas que se acha com um peso a mais e que não se acha bonita, e portanto ela um dia inscreve-se no ginásio e vai então fazer as aulas de spinning, as aulas de bicicleta, e acaba então por entrar numa sala cheia de pessoas super magras, super jeitosas, super bonitas, e ela acaba-se por sentir um bocadinho ali deslocada em tudo aquilo que está a viver. O que acontece é que ela, quando começa a aula, de repente acontece uma coisa muito interessante, que é, ela cai e bate com a cabeça e fica lá com o cabelo preso e etc. Mas quando acorda, ela parece que levou uma lavagem cerebral e ela a seguir acha-se a pessoa mais bonita do mundo, mais magra do mundo, com mais estilo do mundo, apesar de continuar a mesma pessoa, mas para ela, no íntimo dela, ela é outra pessoa. E a partir daí ela vai começar a posicionar-se perante o mundo nessa nova fase toda uou. O que acontece é que ela tinha um emprego que ela não gostava, trabalhava num local que ela não gostava e ambicionava trabalhar, ela trabalhava para uma revista, mas trabalhava num escritório à parte da revista, completamente sozinha com um outro funcionário. E quando ela muda então a sua personalidade, ela acaba então por se candidatar a um trabalho na sede da revista e acaba por conseguir esse trabalho porque ela realmente mudou a sua maneira de pensar. É um filme interessante por esse ponto de vista, porque eu acho que a nossa beleza está mais na forma como nós nos posicionamos perante o mundo do que propriamente daquilo que achamos sobre nós ou daquilo que nós podemos ser, porque há pessoas magras muito bonitas, há pessoas mais gordas muito bonitas e hoje em dia nós temos, graças a Deus, temos muitas modelos plus size muito bonitas e a terem terreno no mundo da moda, mas eu acho que, lá está, a beleza é muito mais a forma como nós nos posicionamos perante o mundo do que propriamente aquilo que dizem sobre nós ou que nós nos vemos então ao espelho. E acho que esse filme é muito interessante nesse ponto de vista, porque realmente fala disso, fala de que a beleza é muito mais aquilo que nós nos mostramos do que propriamente aquilo que dizem de nós. E, portanto, esse filme é muito bom por esse aspecto, mas depois acaba por ser uma comédia. Eu não gostei muito do filme nesse aspecto, porque acho que poderia ter sido mais inteligente do que propriamente foi, porque tem uma premissa muito boa, mas eu acho que falhou em muitos aspectos, falhou em muitas interpretações, falhou em muitos momentos do filme, acabou por ser bastante ridículo em certos momentos, principalmente na personagem da Michelle Williams. Eu achei bastante ridícula, mas muito provavelmente o que eles tentaram fazer foi levar ao ridículo as personagens para que depois também tivessem piada e para que também se encaixasse em toda a história. Mas não consegui adorar, dei-lhe 2 estrelas e meia e, portanto, estava à espera de um bocadinho mais. Adrift, ou A Deriva, acho em Portugal, foi um filme que surgiu assim de repente na minha vida e eu fiquei bastante curiosa porque conta com 2 atores que eu gosto muito. Conta então com Shailene Woodley e o Sam Claflin, que eu nunca sei dizer o nome dele. Basicamente o filme conta-nos a história real de um casal que se conheceu... já não me lembro muito bem qual foi o país em que eles se conheceram, mas pronto, ela saiu da escola e foi viajar o mundo e ele então também viajava o mundo com os transportar-veleiros de outras pessoas e de repente encontram-se numa ilha. Eu não sei se era a Tailândia, eu sei que era para os lados da Tailândia, da Austrália e daí. Eles encontram-se e acabam então por se apaixonar e viver assim uma paixão descomunal, o primeiro amor, o primeiro grande amor. E há um dia em que um casal lhes pede para que eles levem o seu barco até a América e eles aceitam, só que acontece que durante esse percurso há uma tempestade e as coisas não correm tão bem como eles pensavam e ela acaba então por conseguir levar o barco sozinha então até a América.
E o filme basicamente vai-nos contar a história deles no barco, tudo aquilo que eles fizeram depois que aconteceu essa tempestade e alguns flashbacks então ao passado e à forma como eles conheceram, viveram o seu amor e etc, etc. É baseado na história verídica, ela ainda é viva, ela ainda veleja e portanto decidiu escrever o livro e hoje adaptaram então ao cinema. Eu gostei do filme, achei muito interessante. A Shailene está bastante, muito bem neste papel. Achei muito, muito interessante a forma como ela encarou e a forma como fizeram tudo aquilo que são as adversidades porque se passam numa situação destas. Achei que o filme estava muito bem produzido. É um filme normal sobre uma história verídica e portanto recomendo que vejam. Não é nada de outro mundo, mas é uma história muito interessante. Sparks. Eu vi este filme de animação finalmente, era um filme que eu estava para ver há imenso tempo, desde que ele saiu, porque eu achei que ele tinha uma premissa muito interessante desde o início e apesar de não ser tudo aquilo que eu estava a imaginar, foi um filme muito interessante. Este filme conta-nos a história do mundo, quando os bebés eram entregues por cegonhas. Só que o que acontece é que a entrega de bebés pelas cegonhas era um trabalho difícil, era um trabalho que requeria algum esforço e o que eles decidiram fazer foi deixar de entregar bebés através das cegonhas e utilizá-los para fazer as entregas das encomendas. Só que o que acontece é que há um bebê que não foi bem entregue e que ficou a viver com eles lá no mundo deles, onde eles preparam as encomendas e que um dia cria um novo bebê e eles têm que entregar esse bebê. Portanto, toda a história vai ser o retorno das cegonhas à entrega de bebés. É um filme divertido, é um filme diferente, mas acho que é um bom filme para as crianças e estava à espera de um bocadinho mais, confesso. Estava à espera de muito mais e por isso recomendo, mas não é assim o melhor filme de animação que eu já vi, como é óbvio. E por último, eu vi The Children Act. Acho que em português ficou A Balada de Henry. Acho que sim, não sei se é assim, mas em inglês é The Children Act, que eu acho que é um título bem mais interessante e que foi um filme que estreou este mês de setembro, se eu não estou enganada, e que eu fiquei bastante curiosa porque é um filme que aborda um tema que eu acho muito, muito interessante. Basicamente o filme conta-nos a história de uma juiz que trabalha então em Londres, trabalha num... Eu não percebi muito bem como é que funciona aquele tipo de tribunal, mas basicamente pelo que eu percebi, alguns assuntos de resolução mais rápida chegam então a esta juiz para ela decidir. Casos como os casos iniciais que aparecem na história, o caso, ela tem de decidir se um médico opera ou não duas gêmeas siamesas, porque se elas forem separadas, uma delas vai morrer e, portanto, essa decisão precisa ser tomada por um juiz. Ou o caso principal, o nosso caso principal de um jovem, um menor, que está então com leucemia e que precisa de levar uma transfusão de sangue, mas que os pais não querem que ele leve a transfusão de sangue, porque eles são testemunhas de Jeová e as pessoas que são testemunhas de Jeová não aceitam levar transfusões de sangue. Portanto, este tipo de casos chegam a essa juiz e ela decide então, mediante todas as provas que tem, que são, presumo eu, que sejam um tribunal de instância rápida e que cheguem lá casos cujo juiz tem que decidir de forma rápida. E portanto, cá em Portugal não sei se isso existe, este tipo de coisas assim tão... vamos dizer assim, né? Essas decisões assim se precisam efetivamente ir a um juiz, mas lá na Inglaterra pelo menos as coisas pareceram que se façam assim. E basicamente a história vai se rolar maioritariamente a partir do momento em que este caso chega-lhe então às mãos e ela tem que decidir e ela na primeira audiência decide então que precisa de ir conhecer este rapaz, este paciente e perceber porque é que ele próprio também não quer receber a transfusão e depois decidir se efetivamente autoriza ou não a transfusão de sangue. E o que acontece é que ela, quando visita o menor no hospital, acaba então por se afeiçoar a ele e acaba por perceber que as coisas às vezes não são tão preto e branco, não são tão lineares como nós estávamos à espera e que por vezes um juiz também se pode afeiçoar a alguém por quem está a decidir a sua vida. E o que acontece é que ela autoriza então a transfusão de sangue, ele sobrevive, mas a relação entre eles os dois não vai acabar por ali e, portanto, o filme vai muito rodar à volta do que as consequências que advêm para cada um após a tomada dessa decisão. Isto tudo enquanto ela, a juiz, passa então por uma crise no seu matrimónio, no seu casamento, porque se dedicou tanto ao trabalho que acabou por esquecer então do marido.
Eu gostei do filme, não é um filme fantástico, eu estava à espera de algo bastante mais impactante. Confesso que estava à espera que o filme abordasse muito mais a questão ética, não só das testemunhas de Jeová, mas a questão ética à volta de alguém que, precisando de uma transfusão de sangue, se recusa a tê-la. E portanto estava à espera que o filme abordasse muito mais essa temática e que fosse muito mais sobre isso, e acaba por não ser, acaba por ser só aquele momento em que ela decide, e depois acaba por ser então o momento entre ela e este rapazinho, que acaba então por se conectar também muito com ela. Mas para além de abordar esse assunto, eu acho que também aborda um assunto muito interessante, que é quando um juiz que supostamente tem de ser imparcial para com a questão, ou seja, não se pode conectar com as pessoas, acaba então por se conectar e por nutrir algum tipo de sentimento para com a pessoa por quem está a decidir, e o que é que isso implica, o que é que isso faz do juiz, e portanto é muito interessante nesse aspecto. Mas estava à espera de muito mais, como eu disse, e portanto não consegui me conectar a 100% com o filme, e por isso é que não o adorei. Mas é um filme que eu recomendo, não é todos os dias que se fazem destes filmes assim, portanto recomendo muito que vejam, e é isso. Digam-me nos comentários se vocês já viram este filme e o que é que acharam. E é isso, estes foram então os últimos 6 filmes que eu vi. Digam-me nos comentários se vocês já viram algum destes filmes e o que é que acharam sobre ele. Partilhem tudo comigo nos comentários. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau! Like a guy who could treat me right.